eu gostaria de falar para vocês sobre essa mensagem que tem sobre o título O Trono e o Berço, o verdadeiro rei em contraste com o falso. Eu não sei se você já reparou, hoje e também antigamente, surgem e surgiam muitos filmes cuja a temática era exatamente essa. Uma temática de um rei que ele era ilegítimo em contraste com um rei que não era legítimo. Talvez você vai se lembrar aí do filme do Rei Leão, onde Scar, que era o irmão de Mufasa, acaba tomando ali o lugar dele e o seu sobrinho Simba tem que fugir para o exílio e aí depois ele retorna para restaurar o seu reinado, pois ele era o rei legítimo. Ou então você vai até se lembrar do rei Arthur, que é baseado até numa história, vamos dizer assim, um pouco real, um pouquinho ali com alguns elementos, mas um rei que era o rei legítimo e havia outros governantes no poder que oprimiam o povo com medo e com corrupção. Ou então você vai se lembrar das Crônicas de Nárnia, onde nós temos aquela figura da feiticeira em contraste com o leão, com Aslan, que estão ali sempre em briga, e Aslan retorna para tomar o seu reinado. É interessante que essas temáticas, elas são muito visíveis hoje, são muito comuns em vários filmes que nós tivemos. Eu poderia citar vários e vários aqui, de filmes que falam, e até mesmo histórias reais, de reis que tomaram o trono, tomaram o poder de uma forma um tanto corrupta, ilegítima, se tornaram reis ilegítimos diante da dinastia que era a verdadeira. É sobre isso, irmãos, que nós vamos tratar hoje. É sobre isso que eu gostaria de convidar você a meditar comigo no livro de Mateus, no capítulo 2. Nós veremos o contraste de um rei falso, aqui na figura de um homem chamado Herodes, um rei ilegítimo, que tinha uma alcunha de rei dos judeus dada por pessoas que não tinham o direito de dá-lo para ele, em contraste com o nascimento do verdadeiro rei dos judeus, que era Jesus. E assim eu te convido para meditar comigo no livro de Mateus, no capítulo 2. Diz assim o texto: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda a Jerusalém. Então Herodes convocou os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito, por meio do profeta: E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando o tiverem encontrado, avise-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E, abrindo seus tesouros, entregaram suas ofertas: ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonhos, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Irmãos, eu falei para vocês que Herodes era um rei ilegítimo dos judeus.
Porém, eu preciso explicar um pouquinho para vocês quem era Herodes o Grande. Algumas pessoas, às vezes, cometem a confusão de achar que Herodes era um título, assim como César era para os romanos. Herodes, ele não era um título dado. Essa confusão se dá porque acaba sendo repetido muitas das vezes esse nome. Nós temos dos evangelhos, até mesmo em Atos, citando o nome de Herodes. Porém, Herodes é sim um nome. Só que na Bíblia citam 4 Herodes, que eram filhos. Herodes o Grande, ele começou essa poderosa dinastia que reinaria ali em Israel quase um século. Herodes, ele era um político nato, mas um político nato mau. Ele sabia usar da politicagem para seu próprio ganho, assim como alguns dos nossos políticos hoje. Sabia bajular as pessoas certas, sabia com quem ele deveria ter alianças, sabia com quem ele deveria estar para seu próprio e bom querer. É interessante porque a história nos conta que ele e seu pai soube com quem fazer aliança em um momento um tanto quanto instável do Império Romano, que foi um momento de uma transição de poder. Herodes soube com quem ele iria fazer essa aliança e nessa transição de poder ele se aproveita e o Senado romano concede um título a ele chamado Rei dos Judeus, aonde Herodes então teria ali o seu governo na região de Israel. É interessante que esse era um título que foi dado politicamente pelo Senado romano, não um título espiritual. É interessante porque nós temos um problema com Herodes. Herodes era um rei dos judeus. Quem era a dinastia dos reis dos judeus? Era a linhagem de Davi. E aí talvez você vai pensar, não, então Herodes era um filho de Davi, correto? Errado. Não, mas pelo menos Herodes era um judeu, correto? Errado. Não, então pelo menos Herodes era um israelita, correto? Errado. Herodes era um idumeu. Os idumeus eram remanescentes da famosa nação de Edom, que talvez você já ouviu falar. Edom era a nação que nasceu dos descendentes de Esaú, os antigos inimigos de Israel. E aí, um homem idumeu, de um povo que eram os antigos inimigos de Israel, agora está reinando sobre os judeus. E você, conhecendo um pouquinho da Bíblia, sabendo ali um pouquinho da relação dos judeus com os gentios, você deve pensar assim, nossa, os judeus amaram então, né? Ter um idumeu sobre o título de rei deles, para não dizer o contrário. Essa falta de legitimidade e o fato dele ser da descendência de Edom fez com que a sua popularidade fosse lá embaixo. Só que é interessante que ele vai, como todo um bom político, ter algumas artimanhas para ter mais aprovação. A primeira delas é ele compra o sinédrio judaico, que era composto pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas. A segunda, ele tentando melhorar a sua taxa de aprovação, ele começa a fazer algumas obras em Israel. A primeira delas é o porto de Cesareia. Um porto acaba trazendo muito desenvolvimento para o país, o que proporcionou ali um aumento de riqueza entre algumas pessoas. A segunda delas é a fortaleza Antônia, que é uma fortaleza que nascia do templo. E a principal dela foi o embelezamento do templo de Jerusalém. Eu não sei se vocês se recordam, mas o templo de Jerusalém havia sido destruído por Nabucodonosor, o templo de Salomão. E quando os judeus retornam do exílio, eles tinham um problema. Eles deveriam reconstruir o templo, porém, eles não tinham os recursos necessários para construir um templo tão belo como Salomão fez. Aliás, Salomão havia empregado tudo o que ele podia ter de melhor no templo. E aí as pessoas, quando vão reconstruir o templo pela segunda vez, elas têm alguns problemas e um deles é o desânimo, porque eles iriam reconstruir um templo com baixo orçamento. Imaginem que um templo antigo havia sido construído por 2 milhões de reais.
E aí chegam para você agora, depois da destruição, e falam assim, você vai ter que levantar um templo com 20 mil. Desafio muito grande. Tanto é que o povo desanimou em alguns momentos. E aí talvez você vai entender aquela palavra lá do profeta Ageu, que Ageu é levantado para animar o povo a levantar o templo. Deus fala através do projeto Ageu, olha, fala para o povo que a glória da segunda casa, ainda que não tenha essas riquezas todas de Salomão, será maior do que a da primeira. Então o templo ele foi levantado e restaurado com baixo orçamento. Era um templo bem simples. O que Herodes usou? Ele falou, olha, eu posso pegar essa simplicidade de vocês e eu posso embelezar, eu posso fazer uma reforma aqui muito grande para ganhar a aprovação dos judeus. Afinal, eu vou me ter agora, eu vou ter como um convertido para eles e eu vou fazer isso. E eu não sei se vocês têm notado aí, o templo é essa instalação que tem no meio, e nós temos aí um aumento dele. Olha as casas para trás do templo, para você ter noção do tamanho que ficou o templo quando Herodes reformou. Herodes, assim como Salomão, ele não poupou esforços, ele gastou bem. Tanto é que ele trouxe umas pedras gigantescas para Jerusalém para edificar o templo, pedras essas que você consegue ver alguns destroços até hoje lá em Jerusalém. É interessante que tem uma passagem que quando os discípulos de Jesus vão para Jerusalém, os discípulos ficam assim olhando para o templo. Nossa, mestre, olha, que pedras magníficas, que templo magnífico. Aí Jesus olha e fala assim, é lindo, muito bonito, pena que não vai ficar pedra sobre pedra. Com isso, Herodes consegue aumentar um pouquinho a sua popularidade, mas não do jeito que ele queria. Além de tudo isso, Herodes, o Grande, era conhecido também pelas suas atrocidades. Por não ser um rei legítimo, ele matou todas as pessoas que proporcionavam para ele uma ameaça ao seu reino. Matou a linhagem de Judas Macabeu, que era a linhagem que havia reinado Israel durante algum tempo. Matou pessoas, políticos, sacerdotes, todas as pessoas que ameaçavam o seu reino, ele matava, incluindo a sua esposa e 2 de seus filhos, porque eles também ameaçavam o seu reinado. Tudo isso acabou proporcionando de novo a Herodes uma taxa de popularidade não tão alta. Os judeus, então, passaram a odiá-lo com todas as suas forças de verdade. Porque não somente havia um rei que não era judeu, mas também um rei que era um verdadeiro homicida, genocida, e vamos falar aqui de tantas outras coisas. É interessante porque quando Jesus nasce, o verdadeiro Messias, o verdadeiro rei dos judeus, Herodes vai tentar fazer exatamente isso que ele havia feito com os outros opressores dele. Ele vai tentar matar Jesus, e como nós vamos ver aqui. E é à luz desse cenário, irmãos, que Jesus vem ao mundo. É à luz desse cenário que acontece o nascimento de Jesus. E nós vamos entender agora como que ele, como verdadeiro rei, contrasta com Herodes, o falso. Primeiramente, com a sua capacidade de atrair sábios. Herodes já havia reinado cerca de 30 anos. E em todo esse tempo, em seu reinado, ele nunca havia atraído ninguém de maneira tão significativa. E agora nós temos o nascimento de Jesus, o verdadeiro rei dos judeus, foi capaz de atrair magos, segundo a Bíblia, do Oriente, que viajaram uma longa distância para reverenciá-lo. Mas quem eram esses magos? Esses magos, eles não eram mágicos, como alguns pensam, no sentido mais comum da palavra, mas eles eram sábios, que lidavam ali com a astrologia, com a astronomia, estudavam muita teologia pagã. Eles geralmente eram chamados para compor um grupo de conselheiros dos reis, aonde eles eram chamados para falar sobre filosofia e tantas outras coisas.
Talvez você já ouviu muito quando você lê o livro de Daniel, que existia ali no reinado da Babilônia e até mesmo da Pérsia. Os conselheiros do rei, Nabucodonosor, tem sonhos, e aí ele chama esse conselho para que essas pessoas pudessem interpretar os seus sonhos. Com isso, nós temos uma estimativa que esses sábios eram oriundos ali da Pérsia ou da Babilônia. Se isso estiver correto, nós temos uma distância de 1.600 quilômetros até Belém, aonde Jesus havia nascido. Segundo o Google Maps, ele dava aí uns 15 a 20 dias. Eu coloco para mais de um mês, tá? de caminho a pé, até chegar a Jerusalém. Outro fato interessante é que esses sábios provavelmente conheciam a história do Messias, porque a Babilônia e a Pérsia foi fortemente influenciada pela profecia de Daniel. E Daniel também fala sobre a profecia do Messias. Então, é quase certo que eles sabiam sobre as profecias messiânicas. E quando eles viram o surgimento da estrela, eles entenderam que aquele ali era um sinal do nascimento do rei dos judeus. E a força da atração do nascimento de Jesus, ela é impressionante, que chamou a atenção desses homens, que eram homens pagãos, apesar de conhecedores da profecia messiânica, e em terras distantes. Esses magos, eles não reconheceram apenas a realeza de Jesus. Eles foram e viajaram durante dias, talvez meses, para encontrar alguém que eles apenas haviam lido sobre. E quando eles chegam para Herodes, eu acho muito interessante, se você for ver aí no versículo 2, diz assim: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Viemos reverenciá-lo. Eles não somente conheceram a realeza de Cristo, como também já tinham reconhecido a sua divindade. Olha que coisa magnífica está acontecendo aqui. Olha que força de atração forte que houve no nascimento de Cristo. É interessante que a vinda desses magos para Jerusalém, ou melhor, para Belém, cumpre a profecia de Isaías, capítulo 60, versículo 3, as nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Irmãos, que força magnífica de atração. O verdadeiro rei dos judeus continua atraindo corações em todo o mundo. O verdadeiro rei de Israel, o verdadeiro rei da igreja, continua a atrair o meu e o seu coração. Eu não consigo aqui não deixar de pensar sobre a nossa boa doutrina da graça irresistível, no qual o Espírito Santo nos atrai, de forma que nós não conseguimos resistir ao seu chamado. O que nós conseguimos fazer é nos render diante dele. Esse é o nosso Deus, irmãos, que nos atrai, que está conosco, o Rei eterno, que não governa apenas o mundo, mas o coração daqueles que se rendem a ele. Por outro lado, irmãos, enquanto o rei verdadeiro atraía os sábios com a sua luz e majestade, o falso rei Herodes reagia de maneira completamente oposta, com medo, manipulação e destruição. Vamos agora ver como Herodes agiu diante do nascimento de Jesus. A Bíblia vai relatar, no versículo 3, que ao ouvir aquilo que os magos haviam falado para ele, Herodes ficou alarmado, ficou perturbado. O que ele tinha ouvido? Chegam algumas pessoas de um povo distante para o seu reino, para a capital do reino, e você, que até então tinha o direito político de ser chamado rei dos judeus, ouve de pessoas estranhas: aonde está o rei dos judeus recém-nascido? Para um rei legítimo é para ser perturbar. Essa frasezinha, rei dos judeus, ela é muito interessante, porque ela vai aparecer 2 vezes no livro de Mateus. Ela vai aparecer aqui,
com os magos chamando ela, e a outra vez aparece escrita na cruz de Cristo, como a acusação dele. É interessante, irmãos, como que essa frase causou tanto alarme no coração de Herodes. Herodes, agora, ele vai agir de modo manipulador para tentar exterminar a ameaça que Jesus era para o seu governo. Se você for ler a partir do versículo 12, você vai ver que Herodes ordena a matança de todas as crianças abaixo de 2 anos, com uma tentativa de assassinar. E o que é mais preocupante é que Herodes parece demonstrar que quem os magos estavam procurando não era uma simples criança, não era talvez o rei dos judeus. Ele parece demonstrar que ele sabia que Jesus era o Messias, porque ele chama os sacerdotes e pergunta sobre as profecias do Messias. O que nós vemos nessa passagem com Herodes é uma rebeldia direta contra o rei, contra Deus. Olha o nível de manipulação, olha o nível de rebeldia de Herodes, de se levantar contra o verdadeiro Messias prometido. Isso mostra a sua audácia e o desespero do seu coração. Mesmo diante do cumprimento da palavra de Deus, Herodes trama para destruir o ungido, o Filho de Deus. O comportamento de Herodes, irmãos, revela sua idolatria ao poder. Aquele que se dizia ser convertido, revela agora suas verdadeiras garras. Revela agora que tudo que ele havia feito era somente para se perpetuar no poder, era buscando apenas seu próprio querer. Seu coração estava longe de Deus e foi capaz de planejar uma guerra contra o legítimo rei prometido nas Escrituras. Irmãos, o comportamento de Herodes simboliza muito o comportamento de um coração distante de Deus. Hoje, em nossos dias, depois de 2000 anos, corações, homens, pessoas, os Herodes do atual tempo continuam se perturbando diante apenas da menção do nome do verdadeiro rei. Talvez você, mais noticiado aí, mais frequente nas redes sociais, vocês viram uma polêmica que somente por uma cantora falar o nome do nome de Jesus, ela foi acusada, se eu não me engano, de racismo religioso. Os Herodes do nosso tempo continuam se perturbando, que não apenas líderes, mas é também ideologias que rejeitam a Cristo como rei. Desejos pessoais do nosso coração, que tentam até a todo custo rejeitar Cristo como rei, continuam agindo como Herodes, perturbando-se, alarmando e até tramando contra o próprio rei. O que vocês acham que é o ateísmo? É uma tentativa de matar Deus na mente. Uma tentativa como a de Herodes, de assassinar Deus e ficar bem. Hoje, em nossos tempos, nós temos ainda os Herodes, que ainda tramam contra o verdadeiro rei. Inevitavelmente, irmãos, um coração que age dessa forma, pessoas que agem dessa forma, ideologias, governos que estão contra o governo de Cristo, se tornam inquietos, vazios e perturbados. Mas enquanto Herodes reagia com manipulação, medo e violência, tramando para eliminar o rei legítimo, os magos vão dar uma lição na forma correta de agir diante do verdadeiro rei. Os magos agora vão adorar o verdadeiro rei com tanta sinceridade. O versículo 9 a 12 falam que quando os magos saem da presença de Herodes, eles conseguem chegar até o local exato aonde Jesus estava, ali, nos braços ou no berço. E ao chegar ali, eles cumprem exatamente aquilo que eles prometeram lá no versículo 2. Nós viemos para adorá-lo.
Ao ver o menino Jesus, eles se rendem, se prostram em adoração. Eles demonstram o que havia no coração deles, era um entendimento profundo de quem era Jesus. Havia um conhecimento profundo que Jesus não era um mero político, não era um mero rei, mas era Deus. Havia um entendimento da sua divindade. Então eles se rendem em uma adoração sincera e reverente diante de Cristo. Jesus atrai corações, e esse atrair, ele precisa ser convertido numa adoração sincera a Deus. Uma adoração sincera e integral, que não é baseado em 2 horas semanais que você fica na igreja. Muito pelo contrário, é uma entrega total do seu ser, da sua vida. Uma entrega que é capaz de mudar os rumos da sua vida, de mudar até mesmo profissões de pessoas que estudavam durante anos teologias pagãs, mas agora eles estão rendidos diante do verdadeiro rei. Essa é a atitude desses magos. Durante seu ministério, irmãos, Jesus havia feito coisas maravilhosas. Multidões o seguiram. Viram sinais, maravilhas, viram seus ensinamentos, e muitos deles não foram capazes de reconhecer quem Jesus era, mesmo diante de ter visto tudo isso. Mesmo de terem visto centenas e milhares de milagres. Jesus chega até a condenar cidades por causa disso. Até mesmo os seus discípulos pareciam não conhecer sobre a divindade de Jesus. Parecem demonstrar conhecimento apenas após quando ele ressuscita. E as histórias sobre o nascimento de Jesus são magníficas, porque nós vemos exemplos de fé extraordinários, de pessoas que não viram sinais, de pessoas que não viram maravilhas, pessoas que não viram nenhum dos ensinamentos de Jesus. Jesus nem conseguia falar. Jesus estava no seu estado mais frágil humano, como um bebê, e mesmo assim se rendem a Ele. No domingo passado, vocês viram a história aqui dos pastores de Lucas 2, que ao ver Jesus numa manjedoura, um local que era destinado ao alimento de animais, eles se rendem à adoração. Talvez você conheça a história de Simão, que ao pegar Jesus nos braços dele, como uma forma de bebê, olha para Deus e fala: pode despedir o seu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. E hoje nós vemos esse exemplo incrível de pessoas que nem eram judeus, de gentios pagãos, olhando Jesus ainda criança, bebê, e se prostrando diante do Rei, o eterno Rei, irmãos. É tempo de nos prostrarmos em adoração ao verdadeiro Rei, oferecendo as nossas vidas como um presente de adoração. No Natal, Deus nos concedeu o maior presente que nós poderíamos ter. Ele entregou o seu Filho. Como eu disse no início da mensagem, Ele não entregou o seu Filho apenas para nascer, mas Jesus foi aquele que nasceu para morrer. Nasceu para morrer para que eu, você e os seus filhos não precisassem morrer. É tempo de entregarmos, irmãos, nossa adoração verdadeira. Como os magos que foram atraídos, nós também somos chamados pelo Espírito Santo hoje a nos rendermos a Ele com total devoção, oferecendo ao Rei legítimo o trono das nossas vidas, que restaurou o reino de Deus e a esperança e nos trouxe a salvação que tanto ansiávamos, irmão. É diante dessa história que vimos que o verdadeiro sentido do Natal é a lembrança do nascimento do verdadeiro Rei. Do verdadeiro Rei, mesmo diante e em contraste dos vários falsos reis que se levantam em nosso mundo. Como daqueles que se levantaram. Trono esse que foi estabelecido para todos sempre, porque Ele é o Senhor de todos. Paulo, no livro de Filipenses 2, vai dizer: porque Ele foi dado o nome que está acima de todo nome, para que toda língua confesse
e todo joelho se dobre que Ele é o Senhor. Irmãos, todo o mundo vai ter que se render diante daquele menininho de Belém, que nasceu numa manjedoura e irá confessar que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Natal, irmãos, o Rei nasceu.